Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. No módulo 4 e para a aula de hoje, nós trouxemos um aspecto muito importante, que é eliminação de espaços na procura. Isso mesmo. Às vezes, quando alguém tenta usar o PROC-V, retorna um erro porque o valor procurado está com espaçamento indevido, ou talvez é um espaçamento na base de dados que impede com que a informação chegue. Ou seja, o Excel não consegue reconhecer que aquela é de facto a informação. Para não ser muito abstrato, vamos tentar pôr isso na prática. Por exemplo, eu vou usar aqui o igual, que é o nosso mais, PROC-V, tab, vou tentar trazer a venda que nós fizemos esse cliente, Unitel, dou um clique, ponto e vírgula, a minha matriz tabela vai ser toda a minha base de dados, Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl Shift seta para baixo. Eu já sei que vou ter que prender F4 uma vez, F4 outra vez, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0. Enter. ND. ND, pelo que aprendemos, significa não disponível. Será que a empresa Unitel não está na base de dados? Tá aqui. Mas por que ele não devolveu? Por isso mencionei na sessão passada, não podemos usar logo, opa, deu ND, então vou usar o Sierra. Não, temos que analisar o porquê, né? Por que deu ND? Eu vou tentar olhar aqui, opa, tá tudo correto, não tem nada de errado aqui. E na base de dados? Opa, tem um espaço a mais aqui na base de dados do indivíduo. Então vê o que eu vou fazer, eu vou apagar esse espaço a mais. Um enter e resolveu. Viu o que eu quero dizer? É que às vezes eu posso ter espaço a mais na base de dados que impede com que o Excel entenda que o Unitel que está escrito aqui é o mesmo Unitel que está escrito aqui. Na realidade, o nome pareceu o mesmo, Unitel. E aqui também Unitel. Só que o outro Unitel tem um espaçamento. Então não é a mesma coisa. Se eu fizer igual esse Unitel é igual a esse Unitel, o Excel vai falar que não, falso. Falso. Por quê? Porque um tem espaçamento. Agora, se eu vir aqui e apagar, o Excel vai ok, verdadeiro. Aquele Unitel é igual a este Unitel. Então, como resolver esse tipo de problemas? Agora já ficou mais claro para quem nunca percebeu isso. Mas como resolver esse tipo de problema? Como eliminar espaço a mais? Vamos então puxar a alça e ver se isso também se verifica nos outros? Olha, tenho aqui a BP. BP deu ND. Será que BP não tem? Sim, por acaso BP não tem. Sonangol. Opa, eu já consigo ver de cara que Sonangol tem um espaço a mais no nome, mas está aqui, Sonangol, conseguimos vender em 1568. Como resolver isso? Para resolver essa situação, eu trouxe uma função chamada trim em inglês e em português é chamada de compactar. Em alguns outros computadores, eu vou deixar aqui também a versão em inglês, em alguns outros computadores pode estar escrito arrumar, certo? Pode ter ou trim, ou compactar, ou arrumar. No meu computador, o trim vem como um compactar, e é só abrir parênteses, né? Compactar. Olha que a função é pequena que só te pede mesmo o texto. O que essa função faz? Ela elimina o espaço a mais que há em um texto. Isso mesmo. Olha só o que eu vou fazer. Vou dar um clique aqui, eu vou escrever, vou dar um clique aqui e vou escrever Ventura. Vou dar um espaço muito grande, vou escrever Camilo. Vê o espaçamento que está, Ventura, e tem um espaço enorme aqui. Agora, o trim, ou no caso compactar, no meu computador pode resolver isso. Vou apagar aqui e vou escrever. Mas compactar, olha só o que ele faz. Remove todos os espaços de uma cadeia de texto, a exceção dos espaços simples. Isso não é um espaço simples, então ele vai tentar remover. Vou clicar Tab e só tem um argumento, texto. Um clique e já está. Olha, agora está mais bem resolvido. Aqui tem um espaço enorme e aqui só tem um único espaçamento. Como vamos usar o trim como VLOOKUP? Ou compactar com o VLOOKUP? Muito simples. Eu vou vir aqui no valor procurado, eu já sei que o meu espaçamento a mais está a vir aqui no meu valor procurado, então vou vir aqui no meu valor procurado, vou escrever compactar e vou dar duplo clique ou então clicar tab. Agora eu vou fechar a minha função trim ou compactar, fecho. Viu? Ele está fazendo um trim do valor procurado. Eu uso trim por causa do inglês, né, mas todo mundo percebeu. Eu uso um compactar no valor procurado, né.
quer dizer, que ele vai olhar para o valor procurado, se tiver um espaço a mais, ele vai eliminar esse espaço. Não importa onde esse espaço a mais estiver, à frente ou atrás ou no meio, ele vai eliminar esse espaço a mais. Um enter e vamos tentar agora ver se resolveu. Olha, resolveu a maior parte do nosso problema. Vocês lembram? Sonangol não conseguia trazer. Vou fazer um Ctrl Z, olha. Sonangol não tinha, mas agora já tem. Sonangol, vou colocar um foco. Temos mais aqui alguns Olive, Unilever, é isso? Unilever não tá na nossa base de dados, por isso não devolveu. Quero, olha, tem quero aqui, mas o quero aqui estava mal escrito, ou seja, mal escrito até não, tinha espaçamento, mas ele agora conseguiu resolver. Viu como é que é muito simples usar o compactar como PROC-V? Ou então o trim como PROC-V? É muito simples, mas muito usual também. Vou fazer um escape e vamos a um outro problema. Às vezes, a base de dados, a minha coluna-chave na base de dados, é que aparece com um espaço a mais. Isso mesmo. Vamos aqui então a esse exercício, os passos dos indivíduos 2. Olha só, vou tentar aqui usar o VLOOKUP. Aparentemente, na minha chave não tem nada com espaço a mais, mas parece que na minha base de dados tem. Parece, né? Vamos tentar. Mas, PROC-V, tab, valor procurado, ponto e vírgula, seleciono toda a minha base de dados. Eu já sei que vou precisar aprender, uso F4 uma vez, o F4 outra vez, 2, fecho, Enter e já está. Unitel. Unitel não tem. Sim, não tem. Opa, tem aqui. Mas onde é que está o espaço a mais? Vou tentar dar duplo clique para investigar. Não, aqui está tudo bem. Provavelmente o espaço a mais está aqui. Olha, está na minha coluna-chave da base de dados. Notem que eu não estou a falar que está em toda a minha base de dados. Eu estou a falar que está na minha coluna-chave da base de dados, porque é ali onde eu devo eliminar o espaço a mais. Como resolver isso, Ventura? É muito simples. Usa o compactar na tua base de dados. Isso mesmo. Vou dar duplo clique e vou ver aqui na minha base de dados, que é o vermelho, matriz tabela. Vou usar o compactar aqui. Venho aqui na parte de trás, escrevo compactar. Vou clicar tab e fecho. Tenho que fechar aqui na minha base de dados. Fecho, certo? Agora, a minha matriz tabela está compactada, ou seja, fiz um trim. Se ele encontrar um espaçamento a mais, ele vai eliminar. Um enter. Ok, muito bem. Agora eu vou puxar para baixo. Ok, vamos lá tentar ver. O Unitel não vinha, mas agora já tem. Eu tenho aqui. Ok, agora já tem. Agora já tem. Agora já tem. Vou tentar fazer Ctrl Shift 1 para ver o que, que vai resultar. Opa, eu não consigo agora converter isso como um número, porque ele parece ser um texto. Parece ser um texto, né? Bem, Ventura, é aconselhável fazer isso? Bem, eu não aconselho usar o trim aqui. Não aconselho. Por quê? Porque o trim pode deixar a tua base de dados pesada. Isso mesmo, pode deixar a tua base de dados pesada. Então eu não aconselho. Como é que eu aconselharia fazer de uma forma mais eficiente? Vou fazer Ctrl Z para voltarmos. Ctrl Z, voltamos, ok, a posição inicial. Eu aconselho a virmos aqui na base de dados e usarmos um trim aqui na base de dados, certo? Um trim mesmo. Eu vou dar um clique aqui no G e vou fazer Ctrl mais para abrir e vou escrever clientes, clientes, clientes. E agora eu vou fazer um trim aqui, mas compactar. Eu chamo de trim, né? Compactar, porque eu uso muito isso. O meu Excel do trabalho é um Excel em inglês. Compactar o texto, dou um clique, Ctrl C, desço e faço Ctrl V. Ou seja, posso vir aqui, apagar e fazer pressionar o botão esquerdo e arrastar para baixo. Agora sim, eu consigo ver aqui na Arena Eventos que já não há espaçamento a mais. Feito isso, seleciono tudo isso, faço um Ctrl C, venho aqui em clientes, faço Ctrl Alt V e colo apenas como valor. Clico valor. E agora sim posso clicar um OK. Ou seja, eu substituí, né, substituí o que estava indevido por algo que eu acabei de compactar ou por algo que eu acabei de arrumar. Também podia fazer assim, depois de fazer Ctrl V, eu não posso Ctrl C, eu não posso vir e fazer Ctrl V diretamente, não, porque vai dar errado, olha só, deu errado, né? Então, posso vir também aqui, clicar com o botão direito, colar especial ou então vir simplesmente aqui valor, né? Ele vai colar valor. Uma vez que eu já colei valor, essa coluna já não me interessa porque é a mesma coisa, dou um clique
Faço Ctrl menos para eliminar. Agora vocês veem e conseguem notar que ele já trouxe para a Unitel. Eu até vou puxar a alça para baixo e já trouxe para todos os outros, né? Cautelosamente, para finalizar a aula, eu vou analisar Total Energy. De facto, olha, Total Energy tem, mas o Total Energy que está aqui não tem sequer espaçamento, e aqui tem um espaço. Qual é a forma correta de escrever? Eu vou vir aqui e vou apagar. Viu como às vezes eu posso usar uma função e posso usar uma técnica, mas eu devo deixar a minha percepção humana trabalhar para resolver alguns desses problemas. Chevron tem, não tem. Não tem também aqui BP. Não vejo aqui a Coca-Cola, também não vejo aqui, essa empresa, não vejo aqui IBM, não vejo aqui outros clientes, a Ginha, não vejo aqui, então, não vejo aqui a Toda, certo. E não vejo aqui vejo aqui a Deloitte, claro, né. Vejo aqui a Deloitte, certo. Então viu? Sempre depois de usares uma função, agora deixa o teu lado intelectual humano ver se faz sentido. Faz sentido? Ok. Se não fizer sentido, tu próprio podes pegar e corrigir a função. Muito bem. Tudo por hoje relativamente à eliminação de espaços na procura. Lembrando, nós falamos sobre que nós podemos usar o trim ou compactar em português. Em alguns exercícios pode vir a expressão arrumar para eliminar espaços a mais ou espaços indevidos. Mas nunca deixe isso ou a função para o que vier substituir o teu lado inteligente como um ser humano. Analise sempre. Faz sentido? Se não fizer sentido, podes manualmente corrigir. E não tente usar o trim dentro da função ou não tente usar o trim dentro da matriz tabela. Por quê? Porque primeiro isso pode tornar a função muito carregada e deixa o teu Excel muito pesado. E segundo, ao retornar, os valores podem retornar como textos. Por quê? Porque a função trim é usada para converter texto que tem espaço a mais em texto sem espaçamento a mais, né? Então, tudo por hoje. Na próxima aula vamos estar a falar de dicas bônus. Eu trouxe aqui presentes para todos. Vamos falar sobre index match, vamos falar sobre a função proxx ou xlookup, uma função muito avançada também que veio, dizem, para substituir o ProQV. Mas o ProQV nunca é substituído e eu vou estar a falar na próxima aula o porquê. Um forte abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!